Como a França está sendo vista pelo resto do mundo? As atualizações mais recentes. Durante a Primeira Guerra Mundial, a França foi vista por muitos países como uma das principais potências aliadas, lutando contra as potências centrais lideradas pela Alemanha. A França foi admirada por sua resistência e determinação em enfrentar a invasão alemã, especialmente durante a Batalha do Marne em 1914. No entanto, também houve críticas à estratégia militar francesa e ao sofrimento causado pela guerra em seu território. Em geral, a França foi vista como uma nação corajosa e crucial para o esforço de guerra dos aliados. Áustria-Hungria e França na Primeira Guerra Mundial, a Áustria-Hungria, aliada à Tríplice Aliança, e a França, da Tríplice Entente, se encontram em lados opostos e intensificaram uma rivalidade já existente por influência política e territórios. Para a Áustria-Hungria, a França é uma potência militar formidável, cuja derrota é crucial. Nos campos de batalha, soldados austríacos e húngaros enfrentam as forças francesas. A propaganda intensifica a rivalidade. Assim, as relações entre Áustria-Hungria e França refletem uma mistura de rivalidade, estratégia militar e propaganda durante o conflito. Alemanha e França. No contexto da Primeira Guerra Mundial, as relações entre Alemanha e França são marcadas por uma história de rivalidade e tensão. A Tríplice Entente, liderada pela França, enfrenta os poderes centrais, com a Alemanha como protagonista. Nos campos de batalha da Frente Ocidental, soldados alemães e franceses travam confrontos brutais, alimentando ainda mais as hostilidades. A propaganda intensifica a demonização mútua. O Tratado de Versalhes, em 1919, amplia o abismo entre os países. Essa herança histórica continua a influenciar as relações entre Alemanha e França, destacando as complexidades da geopolítica e da rivalidade nacional em tempos de conflito. Itália e França. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Itália surpreende ao mudar de lado, abandonando a Tríplice Aliança para se juntar à Tríplice Entente, da qual a França é parte essencial. Essa mudança é motivada tanto por considerações políticas quanto por reivindicações territoriais, com a França apoiando as ambições italianas sobre regiões disputadas. Nos Alpes, as duas nações colaboram militarmente, fortalecendo suas fronteiras e avançando contra as forças austro-húngaras. Após a guerra, apesar das expectativas territoriais não realizadas, as relações diplomáticas entre Itália e França permanecem estáveis, destacando a duradoura parceria forjada durante o conflito. Inglaterra e França. Na Primeira Guerra Mundial, Inglaterra e França emergem como aliados fundamentais, unidos por uma aliança estratégica na Tríplice Entente. Na frente ocidental, soldados britânicos e franceses lutam lado a lado em batalhas cruciais como Somme e Verdun, demonstrando solidariedade inabalável. A cooperação militar e o respeito mútuo transcendem o campo de batalha, estendendo-se aos esforços conjuntos para enfrentar desafios econômicos e sociais. Essa parceria não apenas molda os eventos da guerra, mas também estabelece um legado duradouro de colaboração e amizade entre as duas nações. Rússia e França. Durante a Primeira Guerra Mundial, Rússia e França se unem como aliados estratégicos na Tríplice Entente. Apesar da distância geográfica, a França fornece apoio vital à Rússia na frente oriental, sustentando o esforço de guerra russo com armas, munições e ajuda financeira. A Rússia vê na participação ativa da França na frente ocidental uma esperança de alívio, enquanto a França é vista como uma parceira crucial nas negociações de paz pós-guerra. Apesar das desilusões, a cooperação entre Rússia e França desempenha um papel fundamental na luta contra as potências centrais e na busca por um futuro mais estável. Estados Unidos e França. Relação entre Estados Unidos e França na Primeira Guerra Mundial reflete uma transformação significativa, passando da neutralidade inicial dos Estados Unidos para uma sólida aliança estratégica com a França. Os laços comerciais entre os dois países permaneceram fortes. A entrada dos Estados Unidos na guerra em 1917 ao lado das potências aliadas, incluindo a França, foi motivada por diversos fatores, como os ataques a navios americanos e a revelação do telegrama Zimmermann. A contribuição dos Estados Unidos foi crucial para a vitória aliada, com recursos humanos, econômicos e militares mobilizados em apoio às operações na fronte ocidental.
Essa parceria não apenas influenciou os eventos do conflito, mas também estabeleceu uma base sólida para relações futuras, fundamentada na solidariedade, democracia e compromisso com valores compartilhados de liberdade. Em 3 de agosto de 1914, a Alemanha declara guerra à França. Em confronto já há 2 dias contra a Rússia, Berlim queria prevenir um ataque conjunto da Rússia e da França contra seu território e põe em marcha, sem mais delongas, o plano delincado 20 anos antes por um oficial do Estado-Maior, o Plano Schlieffen. Considerando que a vantagem pertenceria a quem a desencadeasse primeiro, a Alemanha declara guerra à França. Invade de pronto Luxemburgo e lança um ultimato à Bélgica, exigindo passagem de suas tropas pelo território belga. No dia 4 de agosto, a Inglaterra declara por seu turil guerra à Alemanha. Era uma ansanga surpresa para o imperador germânico, neto da finada rainha Vitória, que esperava que Londres se mantivesse à margem do conflito. Foi nestas condições que se desenrolaria a Batalha das Fronteiras, entre 14 e 24 de agosto de 1914. Tratou-se de uma série de batalhas travadas ao longo da fronteira oriental da França e sul da Bélgica, que representou a colisão entre as estratégias militares do Plano 17 francês e as do Plano Schlieffen alemão. A batalha foi vencida pelos Allergiques que, atraindo o centro do exército francês para Lorena e Alsácia, invadiram o norte da França pela Bélgica com a intenção de envolver e vencer de forma definitiva a guerra. Contudo, a entrada da Inglaterra no conflito mudaria o curso dos acontecimentos. Disputa pela Alsácia-Lorena. Em meio às trincheiras e aos campos de batalha da Grande Guerra, a disputa pela região da Alsácia-Lorena emerge como um dos principais pontos de conflito entre as potências europeias. Desde a anexação da Alsácia-Lorena pelo Império Alemão após a Guerra Franco-Prussiana em 1871, a região tem sido alvo de intensas rivalidades entre França e Alemanha. Agora, com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, essa disputa territorial atinge seu ponto mais crítico. As tropas francesas e alemãs travam uma luta feroz pelos territórios disputados, com batalhas sangrentas que deixam um rastro de destruição e sofrimento. A população local, dividida entre identidades francesas e alemãs, enfrenta uma difícil escolha entre lealdades nacionais. Em Nepal, os líderes políticos e militares das duas nações lutam pelo controle da Alsácia-Lorena. Os civis enfrentam as consequências devastadoras da guerra, com suas vidas e lares sendo arruinados pela violência e pela ocupação militar. Nesse cenário de conflito e incerteza, a Alsácia-Lorena permanece como um símbolo da amarga rivalidade entre França e Alemanha, capçando seus habitantes sofrem as consequências de uma guerra que moldará o destino da Europa. Uniforme dos nossos soldados. E nossos uniformes estão intactos desde a época de Napoleão, nossos uniformes ainda representam nossos tempos de glória. Ainda nos mantemos nas nossas origens com um uniforme constituído por túnica ferrite e calças vermelhas. Na cabeça, um quepi vermelho com pala de couro. E nossos completos o cinturão, arnês, mochila, patronais, todas em couro branco é claro. Nossos soldados estão sempre elegantes mesmo em combate. E sempre seguindo as nossas tradições. Teremos que mudar, infelizmente sairmos da nossa tradição. Os armamentos melhoraram, nossas táticas e uniformes tiveram que mudar. Os uniformes tradicionais já não estão mais sendo eficientes para nós, nossos soldados estão sendo reconhecidos na luz do dia e até mesmo à noite. Desde setembro de 1914. Foi adotada uma nova modificação nos nossos uniformes. Desde 1912 vinha sendo testado um tecido de mescla de uma cor chamada azul mesclado, que provavelmente será adotada aos nossos novos uniformes. A nova distribuição de uniforme está causando problemas políticos. Parte dos deputados do nosso parlamento acham que a mudança de uniforme seria um golpe na moral nacional. Estamos tendo problemas na também nossa produção. Nossa distribuição finalmente terminou. Nossos uniformes tiveram várias mudanças durante a guerra baseado nas necessidades e condições no campo de batalha. Os nossos uniformes sempre foram projetados principalmente para oferecer proteção e funcionalidade na guerra, já que nossos soldados passaram por diversas dificuldades como frio, fome e muitas mortes. Por isso nossos governos buscavam ter uniformes que suprissem necessidade e desafios ao invés de oferecer uniformes confortáveis.
Chegamos ao fim da guerra e sobre os uniformes já não havia unanimidade sobre a eficiência do uniforme, por isso em 1919 essa produção foi descontinuada. Agora em 1921 foi adotado um novo desenho, baseado nos uniformes usados pelo Exército dos Estados Unidos, cuja cor era chamada de American Khaki, mas ainda assim algumas tropas auxiliares continuaram usando os uniformes Horizon Blue. O fronte doméstico, as dificuldades cotidianas da população envolta por esperança. Enquanto os confrontos se desenrolam intensamente na linha de frente, nas agitadas ruas de Paris e nas cidades do interior, a rotina dos cidadãos reflete a dura realidade que a nação enfrenta atualmente. Entre as propagandas e as notícias vindas do fronte, as famílias se deparam com a escassez de alimentos e com racionamentos severos. As intermináveis filas diante das lojas se tornam uma cena comum, acompanhadas pelo aumento exorbitante dos preços dos produtos básicos. Apesar dos desafios, um sentimento de solidariedade e resistência une a população. Diversas iniciativas de apoio aos soldados e às suas famílias surgem, evidenciando a determinação do povo francês em superar esse momento de provação coletiva. Contudo, o medo e a incerteza pairam no ar constantemente. Os bombardeios aéreos e as restrições de movimentação alimentam a ansiedade, enquanto a ameaça da guerra se torna cada vez mais palpável. A Grande Guerra tem deixado uma profunda marca na sociedade francesa, transformando para sempre o destino de uma geração confrontada com situações horripilantes. Enquanto o conflito continua, o povo francês demonstra um sentimento de esperança notável, lembrando assim, por exemplo, da grande saudação aos poilus nos meses iniciais do conflito, em que diversos jovens soldados marcharam em direção ao fronte, onde receberam o apelido de poilus, e foram calorosamente saudados por escritores, acadêmicos, intelectuais, músicos, trabalhadores e donas de casa, que colocaram flores em seus fuzis. Ou até mesmo quando iniciou-se a mobilização e a população francesa expressou seu entusiasmo ao som da na Marseillaise, bradando Vive la France e Vive l'Alsace. Cenário em que os integrantes da cavalaria desfilavam com seus capacetes emplumados, portando espadas e peitorais. Sendo assim, que a determinação e o espírito de união que caracterizaram os dias da Grande Guerra continuem a inspirar e fortalecer nossos cidadãos enquanto navegam pelas incertezas do presente, com a miséria e a guerra se prolongando. As mulheres estão tendo que movimentar a economia e entrar no campo de trabalho para substituir os homens mesmo estado em condições difíceis. As mulheres estão exercendo atividades como condutoras, cobradoras, telegrafistas, garçonetes e vendedoras de jornais. Há pelo menos 11.000 mulheres trabalhando nas nossas áreas de telecomunicações. A guerra está se estendendo cada vez mais. O governo já está obrigando a contratação de mais mulheres para suas fábricas, porque está sendo necessário para a guerra a fabricação de mais munições. As operárias estão sendo cada vez mais empregadas como moçonetes nas fábricas. A mão de obra feminina aumentou 20% desde o início da guerra, primeiro comoveu com mulheres de classes mais baixas, mas agora com o passar do tempo a classe média também está ingressando no mercado de trabalho. Agora em 1918 cerca de 400.000 mulheres estão no setor armamentista. Para o nosso governo isso é uma opção de mão batata e para as mulheres e uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. O trabalho das mulheres tem sido exaustivo e degradante. Elas estão trabalhando 11 horas por dia e cerca de 2.500 cartuchos passavam por suas mãos. Muitas mulheres estão sofrendo acidente no trabalho, ferimentos e doenças. Há muito fogo, fumaça, pó, óleo das máquinas e gases tóxicos, por isso muitas mulheres estão adoecendo e até morrendo. Muitas mulheres também estão na linha de frente trabalhando como enfermeiras na guerra. As marcantes influências da França na Primeira Guerra Mundial. Além do aspecto militar, a França exerceu influência política e diplomática como uma das principais potências da Entente. Aliada ao Reino Unido, Rússia e outros países, a França desempenhou um papel crucial na coordenação das operações militares e nas negociações de paz. O presidente francês Georges Clemenceau emergiu como uma figura proeminente nas discussões de paz, buscando garantir que a Alemanha fosse responsabilizada pelas devastadoras consequências da guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, a França exerceu uma influência significativa que reverberou em todos os aspectos do conflito.
Desde o início em 1914 até o seu desfecho em 1918, a nação francesa desempenhou papéis cruciais que moldaram o curso e o resultado da guerra. Militarmente, a França enfrentou um desafio monumental culturalmente, a França continuou a ser um farol de criatividade e resistência. Apesar das dificuldades impostas pelo conflito, Paris permaneceu um centro de arte, literatura e pensamento, inspirando artistas e intelectuais a expressarem sua visão única da guerra e suas consequências. Invasão alemã, demonstrando uma determinação feroz em defender seu território. Batalhas icônicas como Verdun e Somme testemunharão o heroísmo e o sacrifício dos soldados franceses, que resistiram tenazmente aos avanços inimigos. O combate na linha de frente transformou campos franceses em campos de batalha ensanguentados, mas também forjou uma união nacional em torno da defesa da pátria. Inferno em Verdun, a terrível batalha que assola a fronteira francesa. Nas primeiras horas da manhã de 21 de fevereiro de 1916, as trincheiras francesas na cidade de Verdun foram alvo de um estranho fenômeno. Uma tempestade de 8 horas de foguetes alemães devastou 9 vilarejos no leste do país. A Batalha de Verdun tem indicado o disparo de cerca de mais de 30.000 projéteis por dia, enviados dos dois lados do fronte. Verdun está sendo uma espécie de açougue, extremamente traumatizante, relatam testemunhas oculares. Apesar da bravura dos soldados franceses em resistir, as tropas alemãs seguem avançando com intensidade, promovendo um ataque incansável. O barulho dos disparos dos canhões ressoa por toda a área de conflito, enquanto os guerreiros batalham com afinco pela vida. A antiga cidade de Verdun, antes pacífica, transformou-se em cenário de uma das mais violentas batalhas já registradas. Enquanto os soldados lutam ferozmente nas trincheiras, o mundo inteiro assiste apreensivo ao desenrolar desse cruel confronto, que não dá indícios de ter um desfecho próximo. Tensões aumentam em Somme. França e Inglaterra consideram novos movimentos militares na Primeira Guerra Mundial. À medida que a Batalha de Verdun continua a drenar vidas e recursos, uma nova onda de tensão aumenta na frente enquanto os bombardeamentos alemães continuam na área de Somme. A partir de 24 de junho de 1916, as forças aliadas intensificaram os ataques com o objetivo de forçar a retirada das forças inimigas e abrir caminho através das linhas defensivas. Os céus do Somme foram dominados pelo rugido constante da artilharia aliada, enquanto cerca de 20 túneis foram cuidadosamente escavados sob as principais posições inimigas, prontos para receber toneladas de explosivos. Esperava-se que estas ações preliminares enfraquecessem as defesas alemãs, abrindo caminho para um avanço decisivo das forças aliadas. À medida que o momento decisivo se aproxima, porém, a incerteza aumenta. Relatórios da linha de frente indicam que as explosões de bombas e explosões subterrâneas podem não ter atingido os alvos esperados. As trincheiras alemãs ainda são fortes e muitas defesas permanecem intactas apesar dos esforços intensivos. O final do dia. As atualizações mais recentes. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto profundo na política em várias frentes. Vamos explorar como a política mudou com a chegada desse conflito. 1 graus redesenho do mapa político. A guerra redesenhou o mapa político da Europa e do Oriente Médio. Novas nações surgiram, fronteiras foram redefinidas e impérios desmoronaram. A Áustria-Hungria, o Império Otomano e o Império Russo foram fragmentados, criando novos estados. Item 2 graus contestação às ideias liberais. A Primeira Guerra Mundial abalou a confiança nas ideias liberais e no progresso contínuo. A brutalidade da guerra e as perdas humanas levaram a questionamentos sobre os valores e instituições existentes. Item 3 graus criação da Liga das Nações. Após a guerra, a Liga das Nações foi fundada como uma organização internacional para promover a paz e a cooperação entre as nações. A Liga tinha como objetivo evitar futuros conflitos e resolver disputas por meio de negociações e diplomacia. Item 4 graus ascensão dos Estados Unidos. A Primeira Guerra Mundial marcou a ascensão dos Estados Unidos como uma potência mundial. A economia americana prosperou durante a guerra, e o país emergiu como um líder global. 5 graus crise econômica nos países derrotados. Os países que saíram derrotados da guerra enfrentaram uma crise econômica. O Tratado de Versalhes, que encerrou a guerra, impôs pesadas indenizações à Alemanha, agravando sua situação econômica. Em resumo,
A Primeira Guerra Mundial transformou a política internacional, criou novas instituições e teve efeitos duradouros em todo o mundo. Como a França ficou com o fim da guerra? O triunfo da França ao final da Primeira Guerra Mundial foi um momento monumental na história do país. Foi uma combinação de alívio e orgulho. O nosso país havia passado por anos de conflito brutal e perdas significativas, mas, no final, emergiu como parte da vitória das potências aliadas. Isso teve um impacto profundo na nossa moral nacional, reacendendo o orgulho francês e fortalecendo a coesão nacional. Com a recuperação de territórios perdidos como a Alsácia e a Lorena, após o Tratado de Versalhes, a recuperação desses territórios foi um marco emocional para a França. A perda desses territórios para a Alemanha em 5.870 foi uma ferida profunda na alma francesa. Portanto, restaurar essas regiões à soberania francesa foi mais do que uma conquista territorial, foi uma afirmação da identidade nacional e uma fonte de grande alegria e celebração para o povo francês. Os heróis da guerra foram homenageados com grande reverência e respeito. Monumentos e memoriais foram erguidos em toda a França para lembrar seu sacrifício e sua coragem, como o famoso Arco Triunfo. Além disso, houve uma onda de gratidão nacional expressa por meio de cerimônias comemorativas e eventos especiais para reconhecer sua contribuição para a liberdade e a soberania francesas. A reconstrução da infraestrutura foi uma prioridade absoluta para a França. Houve um esforço concentrado para reparar estradas, pontes, ferrovias e outras instalações danificadas durante a guerra. A França recebeu uma variedade de ajuda de outros países durante a fase de reconstrução pós-guerra. Uma das principais fontes de assistência veio dos Estados Unidos, que forneceu apoio financeiro significativo por meio de empréstimos e investimentos diretos. O país conseguiu restaurar sua infraestrutura, revitalizar sua economia e reconstruir suas comunidades. No entanto, os efeitos duradouros da guerra continuaram a ser sentidos por muitos anos, e a reconstrução foi um esforço contínuo que moldou o curso da história francesa no século XX.